Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que chegou aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Daphne, eu sou astróloga e alquimista, faço poções e venho aqui trazer bastante conteúdo para você entender um pouquinho mais sobre esse mundo holístico, místico e tão maravilhoso que é a astrologia e a alquimia. Bom, se você não é inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve para estar apoiando aí o meu trabalho, para que eu possa continuar trazendo bastante conteúdos aí para vocês. E não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e compartilhar também com pessoas que você, de repente, se conecte aí na sua mente, bem na sua cabeça, porque hoje eu vou estar falando de um signo que muita gente tem birra deles. Ah, eles são tão fofinhos, amorosos, românticos, e a gente tem que aproveitar a energia desse signo, porque todos os signos são necessários, né? E o que seria do mundo sem o signo de Câncer? Não ia ser a mesma coisa. Então, vem comigo para entender um pouquinho mais sobre esse arquétipo, sobre esse signo que traz tanta leveza, tanto romantismo, tanta proteção, cuidado e nutrição para nós aí nesse mundo. Gente, então vamos lá. Para entender um pouquinho mais para pessoas que nasceram com o Sol em Câncer, ou tem a Lua em Câncer, ascendente em Câncer, é importante entender aqui que eu estou falando do arquétipo, que eu estou falando do signo em si. Aí, claro, se você tem o Sol, a Lua, o ascendente, esse lado canceriano ele vai se manifestar de uma maneira diferente, porque depende de onde você tem essa força canceriana no mapa. E também a casa astrológica que você tem câncer. É importante entender a casa que você tem câncer, porque ali vai se instalar a energia canceriana. Então, esse vídeo não necessariamente é só para os cancerianos, tá bom? Bom, falando de uma forma mais objetiva, né? Para quem nasceu com o Sol nesse signo, baseando-se pela astrologia ocidental, porque muda se a gente for olhar a astrologia sideral, tá? Então, nascidos entre 21 de junho a 21 de julho vão ter aí o Sol no signo de Câncer, baseando-se pela astrologia ocidental. Então, a tônica mais forte quando a gente vai falar de Câncer é a família. A palavra-chave desse signo é como eu sinto, né? Tem uma ligação muito forte com a devoção, com os sentimentos, tá? E é um signo de energia cardinal, ou seja, tem iniciativa, tem impulso, vai e faz, mesmo sendo um signo de água, tem essa força, tá? E o seu regente é a lua maravilhosa. Por isso que quando a gente conhece alguém de câncer ou tem câncer forte no mapa, a gente pensa, meu Deus, que pessoa emocionada, que pessoa super sentimental, intuitiva, porque a lua rege muito dessa pessoa. E claro, tem que entender o restante do mapa, todas as características, tá? Mas de forma positiva, o que o signo de câncer vai trazer? É um signo muito intuitivo, maternal, doméstico, né? Fala do lar, porque rege a casa 4 do zodíaco. É sensível, altruísta, tem esse ponto mais emocional, mais, como é que é a palavra? Patriótico, né? A sua casa, o seu lar, o seu país. Tradicional, tem uma memória boa, tem uma sensualidade mais velada e tem todo esse lugar de nutrir, de proteger. As suas características negativas, quando expressadas, têm um lado mais de se magoar com muita facilidade, de ser pessimista, manipulador. Gente do céu, como manipulam? Egoístas em certo ponto, instáveis, fazem chantagens emocionais, têm reações mais infantis, como se estivesse naquela criança, né? E muitas vezes entram no lugar, tipo, sintam pena de mim, né? A vítima. Então, no negativo é isso, sabe? Então, cores que a gente vai atrelar ao signo de câncer são as cores cinza claro, branco, e o seu cristal, a sua pedra, eu gosto muito de trazer a pérola, tá? Então, as águas, né? As águas ligadas às águas do mar. Atividades ligadas ao signo de câncer
profissão, né? Pensando mais em profissão, eu falaria muito de profissão ligadas à alimentação, hotelaria, segurança, enfermagem, nutrição, né? Porque envolve o cuidar, atividades domésticas, tá? Então, assim, pensando de uma forma mais profunda, falando de câncer, gente, eles são regidos pela Lua, né? Que é uma luminar que governa os sonhos, a intuição, o sentimento, a memória, tem todo esse domínio. Então, os nativos desse signo, quem tem câncer forte no mapa, tem uma natureza mais introspectiva. Principalmente assim, se você não tem câncer no seu mapa. Não tem câncer, não, você tem, né? Se você não tem um sol, uma lua, um ascendente, essa força, você tem câncer numa casa. Perceba se naquela área da vida, naquela casa, você não tem essa natureza mais de introspecção, de ser mais reservado, de contemplar mais as emoções naquele ambiente, tá? Câncer é representado pelo caranguejo, que é um animal que carrega a sua casa nas costas, né? Então, os nativos desse signo de água têm uma conexão muito forte com o lar, com a família, porque são eles que dão a sensação de pertencimento para esse signo, que é uma necessidade básica para eles. Então, faz parte da natureza canceriana criar raízes, construir intimidade, dar essa importância para o lar, porque a maneira do câncer entender e compreender o mundo, gente, é por meio da afetividade. Não tem outra forma, né? A sede da alma canceriana é criar vínculos, é ter conexões, e conexões profundas. Então, eles são naturalmente mais reservados, têm essa tendência a ser mais reservado, porque eles não querem que qualquer pessoa tenha acesso ao seu universo particular, entendeu? Então, os cancerianos, eles prezam muito pelo seu espaço pessoal e o respeito, ele é uma base fundamental e inabalável de todas as suas relações. É isso, entendeu? Não tem como a gente alterar. Tem também um ar nostálgico, assim, da personalidade do canceriano, que de algum modo eles parecem sempre estar orientados para o seu passado, porque eu tô falando de casa 4, né? De como ele cresceu, de como foram suas raízes. Então, eles dão muito valor à memória, à história, aos ancestrais, às tradições. E não é que seja uma fuga do presente, né? Uma dificuldade de olhar para o futuro, mas é uma maneira deles se sentirem seguros, de se conectarem com as suas bases e de honrar as suas origens. Então, o momento presente dos cancerianos, ele sempre vai ser preenchido por experiências, por imagens, por estar com a família, por se ligar às emoções vinculadas ao passado ou até ao presente mesmo, sabe? As recordações que são trazidas à tona, aquilo ali dá vida emocional para o câncer. Só que, muitas vezes, eles têm um lado que poucas pessoas acessam, que é a determinação e o lugar mais ambicioso desse câncer. Eles gostam de desafio e de uma certa competitividade, porque eles são um signo cardinal. E essa é a diferença de entender só a característicazinha basicona do signo que eu falei no começo do vídeo. Eu estou falando agora sobre o que é um signo cardinal, de ter essa energia de impulso, de iniciativa. Vai mexer com a mãe de uma criança canceriana. Vai mexer com ela para você ver o que ela não faz, entendeu? Então, a energia deles com o trabalho, com a missão, ou atingir metas, é algo muito importante, porque também faz parte do construir um local seguro para si mesmo. Tá? Então, por isso que eles muitas vezes expressam a necessidade do seu próprio espaço, tá? Que pode ser muitas vezes interior, no plano das emoções, quanto também exterior, representando a sua casa. Então, a casa é tipo algo muito, muito importante para eles, traz a segurança, é algo muito sagrado, era essa palavra que eu estava procurando. Sagrado. Então, os cancerianos, eles expressam, através da sua casa, do seu lar, uma extensão natural deles. Olha que lindo, não é lindo? Então, eles se ligam muito às tarefas diárias, a fazer as coisas, né, dentro de casa, valorizam bastante as suas relações íntimas que estão dentro da família, independentemente se tem laço sanguíneo ou não, eles têm pessoas que eles consideram família e aquilo tem uma importância gigantesca para eles.
E é um signo de característica romântica, de característica amorosa, que tem uma necessidade de estabelecer relações verdadeiras. Eles têm muita facilidade também de reconhecer as suas próprias emoções e também cuidar das outras pessoas que têm certa sensibilidade, porque eles valorizam muito essa segurança. E aí muitas vezes eles podem se fechar, né, no seu mundo, no seu universo, se eles não estiverem se sentindo confortável com algo, eles se fecham, tá? Então assim, câncer ele não traz uma energia de impulso, ele é cuidadoso e sempre vai verificar o território que ele vai agir antes de dar os primeiros passos, mas não mexe com eles, que aí se for para proteger, para nutrir ou fazer alguma coisa, eles vão ter essa energia de ação, de fazer o negócio acontecer, por mais que seja um signo de água. Então, como eu já falei, é um signo da maternidade, é a mãe que cuida, que alimenta os seus filhos. Essa é a imagem do signo de Câncer. No campo das relações, ele é um signo que estimula a preocupação, o cuidado com as pessoas ao redor, sendo muito nutridor. É uma água que transborda e não pode ser contida. Ele quer cuidar de você. Eu tenho uma cliente que eu fui na casa dela atender ela uma vez. Eu cheguei lá, gente, a mesa tava posta. Sol em Câncer. Uma mesa, chazinho, café, pão de queijo, bolo. Eu fiquei assim, gente do céu, é muito Câncer isso. Muito Câncer. E ela era canceriana com ascendente em Câncer. Eu fiquei assim, até me arrepia. Porque é isso, né? É um signo que tem esse lado emocional de cuidar, de nutrir, sabe? E tem esse ar, assim, de maternidade. Então, não importa se você é filho, amigo, o que for, mas se você tem uma importância para essa pessoa, ela vai te tratar dessa forma. Então, todos os processos, quando a gente vai pensar, né, regidos pelo signo de Câncer, eles costumam ter um tempo mais lento, um ritmo próprio, porque a gente está falando de uma água que flui. Então, neles, as situações elas são vivenciadas com grande profundidade. Não chega a ser aquela profundidade de escorpião, mas tem a sua profundidade dentro das emoções. Então, no mapa astral, pode indicar ali temas da vida ou áreas da vida, né, em que a gente é mais reservado, que a gente não quer se comunicar muito, sabe? A menos que você tenha muita intimidade. E esse é um assunto que eu vou trazer em outro vídeo, eu pretendo trazer para vocês sobre as casas astrológicas, de quando a gente tem certos signos nessas casas, sabe? Para que vocês entendam. Às vezes você vê, poxa, eu tenho Câncer na casa 7. Será que é legal você ficar falando das suas parcerias, dos seus relacionamentos, do seu casamento para outras pessoas, ficar abrindo muito isso? Já não é legal. Então, é legal de entender um pouco isso, de saber sobre os posicionamentos dos signos nas casas, para saber se a gente pode estar se abrindo ou não, qual é a característica, porque Câncer fala da intimidade. Então, se é uma casa 7, a intimidade do casal, da sociedade, da parceria entre você e ele ali. Se for falar para alguém, tem que ser alguém de muita confiança. Ah, eu tenho Câncer na minha casa 5, que vai falar dos filhos, da maternidade, dos prazeres, dos romances. Também é algo que tem que ser mais íntimo, mais fechado, né? Se você tem filho, se você é mãe, não ficar abrindo isso para muitas pessoas que você não conheça, porque é um lugar de mais nutrição. Então, nutrir aquela casa de uma forma mais íntima e falar só para quem realmente tem alcance a essa intimidade e a você. E também, hoje em dia, a gente fica botando tudo em rede social, tem que tomar cuidado, porque às vezes não é interessante de ficar colocando em rede social, entendeu? Câncer tem um lado sombrio, né? Então, o seu lado sombrio é delicado, porque assim, é aquela mãe que muitas vezes vem com uma energia de castrar, de possessividade, de destruir, sabe? Então, eles podem se tornar muito egoístas, muito controladores, possessivos, manipuladores também, com jogos emocionais. Então, tem que observar a ação desse canceriano para ver se ele não está tendo uma ação ali, uma forma de atuar de maneira sombria. Então, quando isso acontece, a personalidade desse indivíduo que está com câncer negativo ali acaba sendo marcada por uma imensa necessidade do outro, precisar muito do outro, sabe? Criando relações de dependência, de inferioridade, de vitimização em todos os momentos. Então, tem uma dificuldade para crescer, para amadurecer, para sair daquela casa 4. Que a casa 4 é o nosso lar, né? A gente vai construindo, quando a gente nasce, a gente vive a casa 1.
daí a gente vive a casa 2, aí a gente vive a casa 3, chega na casa 4, né? Nossas bases, a família. A gente pode pensar ali pelos 4 anos de idade. O que aconteceu na sua vida com seus 4 anos de idade? Aconteceu alguma coisa forte? Entender que signo que tá ali. Ai, aí eu já vou devagando, gente. É tipo isso. A astrologia é essa ligação cósmica. Então, e aí essa nutrição emocional vai ser falada muito pelo signo que tá ali. Mas é entender essa energia de câncer, né? Então, muitas vezes foi uma criança que teve falta, que não teve suporte, não teve uma base, uma estrutura, passou por muitos traumas nessa idade, nesse período, aí na fase adulta vai reverberar alguma coisa, tá? Então é importante entender esses pontos do mapa para entender a raiz do problema e trabalhar essa insegurança emocional quando muito ativada, tá bom? Então, de uma forma simbólica, né? O câncer ele vem para trazer essa nutrição, essa proteção, esse lugar das relações, em criar essa conexão íntima com as pessoas, mas também ele vem aqui entender a noção profunda de independência e de autorresponsabilidade. Não pode ir para o lado sombra, porque senão acaba ficando muito dependente do outro e não se responsabilizando pela sua própria vida. Certo? Então é isso, gente. Eu falei pra caramba aqui. Eu espero que você que tenha câncer forte no mapa aí consiga linkar alguns pontos, entender. Claro que depende que se é o Sol, se é a Lua, se é o ascendente, a casa que ele tá também, sabe? E aí, para isso, é importante você fazer o seu mapa astral, entender um pouco mais sobre as energias desse signo no seu mapa natal, porque aí vai ser algo mais detalhado e você vai receber de uma forma mais profunda. Mas eu falei aqui sobre o arquétipo de câncer, como que ele se expressa nesse mundo de uma forma prática, concreta, e perceba as pessoas ao seu redor, quem tem câncer forte no mapa, você, outras pessoas, e vai linkando essas características, tá bom? Gente, é isso. Eu agradeço por você ter ficado até o final, ter assistido. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito e de deixar o seu like aqui no vídeo também, tá bom? Agradeço também para quem comenta nos vídeos, é muito legal de receber o feedback de vocês, então deixa um comentário também, o que você sentir. Se não gostar do meu vídeo, também deixa um comentário, porque eu tô aqui para isso, para evoluir com o feedback de vocês e crescer, tá bom? Gratidão, um grande abraço e beijos. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal.